Tá. Estamos gravando. Beleza. Bom, gravando, gente, se alguém, por acaso, quiser falar alguma coisa que não quer ser gravada, você pode falar e depois pedir para apagar ou nos pedir para pausar a gravação. Mas, em princípio, a gente tem disponibilizado as reuniões aí, deixa vocês a par. Deixa eu puxar minha apresentação aqui. Peraí. Me deem 5 segundos. Olá. Opa, não. Tá, deixa eu atualizar o compartilhamento aqui. Deixa eu compartilhar a tela. Tudo bem. Vocês veem minha tela aí? Tá. Bom dia, gente. É um prazer estar aqui, como sempre, e tal. As pessoas estão chegando aos pouquinhos aí e tal. A gente tem relativamente pouca gente, mas acho que vamos começar, porque, enfim, nos dá mais tempo de conversar depois aí e tal. Nossa expectativa é que a gente leve mais ou menos 1h30 por reunião aí e tal. Então, devemos acabar umas 10h30, 10h40. Enfim, se a gente tiver mais coisa para conversar, a gente pode ir até as 11h, eventualmente, mas uma 1h30. Bom, feliz ano novo todo mundo aí tal. Primeiro, acho que faz um tempinho que a gente não se fala. E a gente espera que o próximo ano de trabalho seja um pouquinho menos confuso do que o último, assim, e tal. E a gente sabe que, cara, assim, foi confuso em maior ou menor grau, ou enfim, ruim em maior ou menor grau para muita gente e tal. Mas, assim, a gente, enfim, fazendo um balanço rápido aí, uma retrospectiva do último ano, assim, a gente, pelo menos, sente que andou para frente, ainda que a passos de tartaruga e tal, e muito heterogeneamente, né? Quer dizer, a gente estava há quase um ano atrás, aí, a gente teve uma reunião, acho que em março de 2020. A gente chamou um churrasco, né? Enfim, ironicamente, a gente chamou um churrasco, tipo assim, sei lá, 3, 4 dias antes de fechar o Brasil todo, assim, e tal. Assim, vamos fazer um churrasco, enfim, parecia uma ótima ideia, assim, fazer um churrasco no centro, juntar as pessoas nas diferentes cidades e tal, etc. Isso foi em 11 de março em minha defesa, eu disse, de repente, quem sabe a gente, se por acaso começar a ter transmissão comunitária do coronavírus, sei que, pode ser que a gente tenha que cancelar, mas a gente acha que não. Mas, evidentemente, a gente cancelou, sei lá, acho que na sexta-feira a gente estava cancelando já, ou na segunda-feira. Mas, e a gente estava comemorando que os experimentos estavam prontos para começar, né? Quer dizer, na verdade, o nosso mote aqui é que a gente tinha vários protocolos prontos, a gente estava começando o processo de compra, estava pedindo cotações, e a gente tomou um super baque como projeto, então, no sentido que todo mundo fechou, né? Quer dizer, em algum momento aí tal, isso aqui deve ser março, abril, ali tal, um pouquinho depois do início da pandemia e tal. E a gente tinha, enfim, nenhum laboratório funcionando normalmente, alguns poucos com restrições, mas a grande maior parte fechada. Isso foi mudando ao longo do ano, então, assim, lentamente as pessoas foram abrindo, mas, assim, com N tipos de limitações, restrições de pessoas trabalhando, prioridade de outros projetos que a gente entende, biotério meio fechado, etc. e tal. Isso foi muito em constante ao redor do país também, quer dizer, acho que a curva pandêmica, digamos assim, foi muito diferente do norte para o sul do Brasil. E no fim das contas, a gente chegou no final do ano, em dezembro, assim, aos 45 do segundo tempo, a gente conseguiu comemorar o fato de que a gente fez o primeiro experimento e tal. Não sei se posso contar quem foi, mas se a pessoa quiser se entregar e tal, a gente está vendo, mas enfim, em algum lugar do sul do Brasil, a gente fez um experimento de labirinto inclusive elevado, foi o primeiro experimento indutivo, falta 179, então, assim, a gente tem um longo caminho para ir, mas a gente saiu a gente saiu do zero, pelo menos, a gente saiu do chão, e a gente tem perspectivas melhores, eu acho, quer dizer, esperamos que tenhamos perspectivas melhores para o ano que vem. Vendo o copo meio cheio e tal, acho que isso enfim, não vou dizer que eu sou grato pelo Covid-19, mas uma coisa que a gente se deu conta é que a gente, enquanto comissão organizadora, tinha muito mais trabalho para fazer do que a gente tinha se dado conta, né? Então, assim, apesar de os experimentos não terem começado, a gente passou o ano super preocupado com formulários de registro, com revisões de protocolos que a gente não tinha antecipado, com elaborar o plano de análise, com as compras que foram mais complicadas do que a gente pensava, e com licenças diversas para conseguir produtos específicos, assim, e tal. Então, assim, a gente se deu conta que a gente tinha mais coisa do que a gente pensava para fazer que os experimentos corressem bem, e provavelmente, se não tivesse tido pandemia, a gente teria, sei lá, ficado devendo,
porque mesmo, sei lá, quase um ano de espera e tal, a gente ainda está mais ou menos agora, talvez um pouquinho adiantado em relação aos experimentos, mas a gente teria terrivelmente atrasado se eles tivessem de fato começado no primeiro semestre do ano passado. Então, assim, por um lado, não digo que foi bom, mas assim nos deu um tempo para conseguir acompanhar todo mundo. Assim, acho que agora a gente se sente pronto para acompanhar quem estiver começando. Acho que a gente tem previsões melhores para 2021. Acho que tem bastante gente que se diz pronta, pelo menos, para começar os experimentos. A gente conseguiu entregar bastante coisa em termos de reagentes no final do ano passado. Acho que as células foram exceção, porque as células têm que ser trianguladas para 3 laboratórios ao mesmo tempo. A gente vai falar disso depois. Mas agora a gente tem algumas que estão sendo descongeladas e entregues. E, dito isso, claro, assim, a gente está plenamente ciente de que o mundo e a situação de todo mundo é muito imprevisível, assim, quer dizer, acho que, de novo, até outubro, assim, a gente tem mais ou menos confiante de fazer previsões em relação à evolução da pandemia em vários lugares, aí, porque as coisas pareciam seguir um fluxo meio lógico, assim, então, mas acho que está acontecendo no Amazonas agora, nos mostra que a gente perdeu bastante da previsibilidade do que vai acontecer, assim, por conta de cepas mutantes, ou de seja o que for, assim, e tal. Mas não me parece que se prevê o comportamento do Brasil, da pandemia, etc., ficou nada mais fácil, assim, então a gente, enfim, não torce por, mas a gente antecipa que podem ter percalços vários ainda e que o curso de abertura não vai ser, enfim, a gente tem plena noção que não vai ser uma coisa previsível e irrevogável, né? A gente está super consciente de que cada laboratório tem que tomar as precauções que acham necessário. A gente queria, são formas de avaliação da iniciativa do ano passado, a gente queria brevemente mostrar os dados antes de começar a conversar sobre isso, assim, que é claro para a gente. É importante pensar o que vocês estão pensando sobre a continuidade do projeto. Acho que o fórum é uma maneira fácil de fazer isso. E acho que eu vou passar para a Bruna agora para ela apresentar o resumo disso aqui, mas depois a gente vai abrir para todo mundo falar, enfim, o que são as suas angústias, planos e preocupações. A gente vai ter as gerais aqui e tal, mas acho que a gente vai abrir para quem mais quiser mencionar e tal. Bruna, está por aí? Tô. Tá. Vou começar a compartilhar aqui. Estão vendo aí? Então, né? Sim, mas não é esse PDF, é o outro. Eu não sei. Aqui para mim tá aparecendo o primeiro. Esse é das contas. Então, mas eu abri o primeiro aqui, não sei o que aconteceu, né? Você não está compartilhando a tela inteira, né? Agora. Cuidado, janela errada. Agora tá. Tá, foi. Isso, é porque eu tô com os dois abertos ao mesmo tempo. Bom dia, pessoal. Como o Olavo falou, a gente achou importante mostrar para vocês o feedback que vocês mandaram para a gente, né, sobre o formulário desse segundo ano da iniciativa. E, assim, a gente mandou o formulário meados de dezembro, né, e um lembrete no início de janeiro, então, como é um período de recesso e férias, a gente não teve resposta de todos, da maior parte dos laboratórios, né, até ontem a gente tinha 24 respostas, então, assumindo que cada resposta era um laboratório, a gente teve um retorno aí de 40% de vocês. O formulário ainda está aberto, pelo link que a gente mandou na primeira semana de janeiro. Vocês podem acessar e responder, quem não respondeu estiver aqui por acaso. E a gente vai continuar recebendo o feedback de vocês. Então, a maior parte que respondeu, né, foram os participantes das técnicas de PCR e MPT. E dessas pessoas que responderam, assim, a maior parte é o próprio chefe de laboratório, seguido dos alunos de pós-graduação. E, bom, de acordo com as respostas de vocês parecem bem satisfeitos, né, em participar da iniciativa, tanto no primeiro ano quanto no segundo ano. As pessoas que responderam, né, no caso, os chefes de laboratório e os alunos de pós, estão envolvidos em todas as partes do projeto, né, basicamente tudo aqui, que alguém respondeu, e desde o desenvolvimento de protocolos, realização e supervisão dos experimentos. E em 2020, essas atividades ficaram bem concentradas no desenvolvimento dos protocolos e a conclusão deles, né?
além da lista de compra, de elaboração e compra de materiais. Alguns laboratórios, né, já receberam até entregas. Como o Olavo falou, a gente já teve um experimento, né? Começamos um experimento no fim de dezembro, que foi do EPM, e nós fomos surpreendidos que alguém respondeu que realizou um experimento de MTT. Se vocês entreguem isso aí, porque você não avisou pra gente. A gente não sabia dessa, então a gente não sei se a pessoa preencheu errado ou se realmente realizou os experimentos, e sim, pode falar com a gente depois, tá? A gente quer saber quem é, que usa. Então, com relação aos pontos positivos, assim, de uma forma quase unânime, vocês responderam que foi elaboração e conclusão de protocolos, a gente concorda, foi basicamente o que a gente mais fez em 2020. Então, assim, praticamente todas as respostas levam a isso. Em relação aos pontos negativos, a gente também concorda, e vocês foram unânimes aqui, que foram os atrasos em relação à pandemia, né? Todos insatisfeitos que não conseguiram começar os experimentos, ou a pandemia atrasou, etc. E isso leva às principais dificuldades, né, que vocês apontaram, e eu resumi aqui as maiores pautas, né? E a preocupação de vocês e nossa também, que é como que as universidades estão se organizando em relação à restrição por causa da pandemia. Algumas abertas, algumas fechadas, algumas mais ou menos, assim, impedindo a atividade de alunos. E isso leva a menores prazos para esses alunos cumprirem tanto suas teses quanto o tempo dos experimentos que tem agora para fazer com a iniciativa, ou também outras prioridades, né? Isso também leva a um ponto de reestruturação dos membros que precisam sair do laboratório, vão terminar as teses ou vão trabalhar em outro lugar. E, infelizmente, a gente perdeu né, no setembro, outubro do ano passado, dessa mesma forma, por causa da pandemia. Os alunos foram trabalhar em outro lugar, saíram do laboratório, o chefe já estava se aposentando, e aí optou por ter que sair da iniciativa, infelizmente. Então, todos esses desfechos e complicações da pandemia levam a uma difícil previsão da realização dos experimentos. Então, a gente sabe, a gente compreende isso, mas manutenção dos laboratórios e a permanência de vocês no projeto é muito importante para nós. A gente está ciente do problema de cada um, está tentando atender as demandas individuais, então entre em contato sempre se tiver algum problema. De acordo com a resposta de vocês, a gente responde bem rápido e a gente tem fácil acessibilidade, né? Então, a gente está aqui, qualquer coisa, a gente é só mandar o e-mail com os problemas que a gente vai tentar resolver o mais rápido possível. E é isso. Tá mutado, Olavo. Desculpa. Bom, como o Bruno falou, a gente teve 40% de respostas, não é muito, né? Então, assim, acho que a taxa de resposta tem sido uma coisa heterogênea ao longo do tempo. Esse ano, em particular, a comunicação foi um pouquinho mais difícil com alguns laboratórios. Então, assim, primeira coisa, acho que, assim, de novo, acho que foi uma realidade compartilhada para todo mundo, assim, acho que a questão de dificuldade de acesso aos laboratórios e impossibilidade de realizar atividades normalmente. Acho que a maior parte das pessoas menciona que ainda não está com uma situação plenamente normalizada, por razões óbvias, né? E acho que a Bruna resumiu bem, os pontos principais são simplesmente assim, gente saindo e entrando, quer dizer, as equipes estão mudando. Acho que muita coisa de restrição de acesso, restrição de biotério. E eu não sei, eu queria, enfim, como só 40% das pessoas responderam, assim, eu queria ouvir de vocês, assim, o que mais vocês acham que, de novo, assim, eu estou pensando em 2021 para frente, até o fim do ano, assim, e tal. Mas como é que vocês encaram isso? Enfim, alguém acha que enfim, a gente gostaria de acabar, a gente vai falar depois de prazos e tal, mas assim, a gente gostaria de conseguir terminar os experimentos até o final de 2021. Nosso prazo original era na metade, então assim, a gente já está empurrando para frente, a gente já está ficando caro, porque os pós-docs vão ter que ser pagos ao longo do tempo e tal. Então, não sei, eu queria ver qual é a previsão de vocês para 2021 aí e tal, quem acha que consegue fazer experimentos, quem acha que não consegue e não sei, o que vocês antecipam de dificuldade aí e tal. Se alguém quiser falar, a gente está com o microfone aberto aí. Bom, posso falar? Claro. Estão ouvindo? Sim. Eu vou falar em relação ao nosso laboratório, né, e respondendo a tua pergunta aí das perspectivas, né. No momento,
Né? Como vocês já deve estar nesse cálculo de vocês, nós estamos totalmente parados e não tem perspectiva, eu não tenho data para a retomada das possibilidades de trabalho no laboratório, né? A infraestrutura está posta aí no estado de dormência, digamos assim. O máximo que nós temos feito é garantir as condições de voltar em algum momento aí no futuro. E isso se aplica a grande parte da instituição, a não ser o que está diretamente envolvido no próprio combate à pandemia e a produção de vacinas, atendimento, esse tipo de questão. O resto está ou totalmente parado ou funcionando de uma maneira extremamente limitada. Eu vejo, quer dizer, algumas coisas pontuais poderiam ser possíveis, mas não um experimento da envergadura e do tipo deste em que nós estamos envolvidos, né, que é do labirinto em cruz, né, de ansiedade no labirinto em cruz. Isso envolve uma necessidade de fornecimento de animais, uma série de questões desse tipo, e toda uma infraestrutura de laboratório, e não é possível prever exatamente quando isso voltará. Né? Depende desses fatores aí que vocês estão vendo. Eu acredito que, né, com a evolução da vacinação, né, eu creio que a gente pode ter alguma mudança a partir de meados desse ano para o fim do ano. Então, isso é para ser realista, né? Antes disso, eu, por exemplo, não tomaria. Tem alguns alunos até que me pressionam, querem voltar e tal, e eu funciono aí como um freio, né? Eu tenho uma responsabilidade como, não sei, vocês, a maioria trabalham com experimentação. Eu, na verdade, sou professor de saúde pública, então eu tenho uma responsabilidade dupla nessa questão e não posso cometer erros. Então, eu vou pelo lado, fico do lado seguro, então eu tento frear os alunos que tentam querer já se lançar aí. Estou abrindo algumas poucas exceções para um trabalho que envolve, por exemplo, metodologia analítica com HPLC ou até mesmo alguma coisa em cultura de célula, poderia ser possível, já que isso, né, envolve um trabalho em determinada área do laboratório e pode ser feito com mais segurança. Envolvendo animais, não é possível. Essa é a minha... Eu creio que a partir do segundo semestre, aí, com a evolução da vacinação, essas questões, não que vá estar tudo resolvido, de jeito nenhum, mas vai ser viável, né, um retorno controlado, né, e aí dependendo também da resposta da instituição, porque no meu caso eu dependo da resposta da instituição em termos de fornecimento de animais, né, aí nós poderíamos continuar esse trabalho. O que eu posso fazer... Então, eu não sei se eu estou sinalizando adequadamente para vocês terem uma perspectiva, né? Eu não posso fixar uma data, mas acompanhando o que está acontecendo, se houver disponibilidade de vacina, se a campanha de vacinação progredir, né, até o fim do ano nós vamos ter uma situação da segunda metade diante de uma situação melhor de trabalho em condições controladas. Mas o que eu posso fazer, oferecer, em algum momento aí, é trabalhar ao nível teórico, essa questão de reprodutibilidade e tal. Isso aí eu posso, como eu tenho uma experiência aí, com muito tempo trabalhando nessa questão, eu posso tentar fazer alguma coisa dando a minha visão da questão, né? Eu não quero interferir com as propostas, mas eu tenho minha visão pessoal como pessoa que trabalha há mais de 40 anos com experimentação animal e com a parte de toxicologia, que é uma área em que você tem uma verdadeira crise
de reprodutibilidade que se apresenta aí de uma maneira muito aguda quando você vai traduzir, né, uma quantidade enorme de estudos experimentais em uma decisão regulatória, alguma coisa desse tipo. Sim. A gente vai falar mais de projetos teóricos no final, acho. Então, acho que a gente pode deixar isso. Não, a gente vai falar um pouquinho mais do que dá para fazer no meio tempo no final da reunião. Acho que a gente pode deixar essa discussão. Bom, mas eu já adiantei aí. Eu vou parar por aqui. Eu acho que não sei se eu já te respondi aí o que você queria. Acho que é bom ter depoimento. Não sei se mais alguém quer dar um depoimento de como é que estão as coisas aí e tal. Se vocês querem mandar pelo chat, cara, não dá para todo mundo falar, né? Mas, assim, se alguém mais quiser ter uma ideia, de novo, assim, acho que a situação é típica aqui, tá? A gente não quer pressar ninguém. Eu concordo plenamente com você, assim, sabe? Acho que só o laboratório pode ter uma ideia de quando é que é possível retornar com segurança. A gente não vai, enfim, a gente não tem como dar esse problema. Então, assim, tá a cargo de vocês. E não sei se alguém tem uma situação um pouquinho mais, enfim, um pouco mais aberta aí, quer compartilhar com a gente e tal, aqui, enfim. Assim, algumas pessoas não disseram que teriam uma previsão de começar no início do ano aqui. Não sei se é o caso de Michel, você quer falar aí? Oi, bom dia. Michael, Porto Alegre. A nossa instituição, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, está começando a fazer uma reabertura gradual já há algum tempo, mas não para a experimentação animal, mas para a parte que diz a respeito à cultura de células. O problema é que talvez isso tenha acontecido com outros grupos pequenos. A pessoa que estava vinculada na iniciativa junto comigo acabou seguindo outros rumos, né? Tá comigo ainda na pós-graduação, mas foi para o mercado de trabalho. Então eu perdi a equipe e agora eu tenho que repensar a parte de quem vai executar junto comigo esses experimentos, né? Afinal de contas, eu não consigo ir para a bancada e fazer a cultura de célula sozinho. Isso deve ter acontecido com outros laboratórios também. E esse é o meu maior receio agora, que é trazer uma pessoa para dentro, qualificar, né? Fazer o monitoramento disso, do mesmo grau de confiança que eu tinha com essa pessoa. Esse é o meu maior entrave agora, e só por isso que eu não comecei ainda a parte de cultura de células. Isso é um relato que a gente já viu demais, enfim, veio de mais um laboratório, claro, assim, que às vezes o mundo anda para frente em um ano, assim, e tal. Acho que bastante gente está super aberto à substituição de membros, mas, claro, eu entendo o seu lado, tipo, assim, vai demorar para treinar e, de novo, tudo bem, assim, sabe, a gente gostaria de acabar até o final de 2021, mas está super aberto a ouvir, pô, sabe, eu não posso, vou ter que começar tarde, assim, quer dizer, atrasos vão acontecer. E a gente está colocando esse prazo mais para frente, mas a gente sabe que vão ter percalços e tal. E, de novo, se você tem que fazer uma substituição, simplesmente contatem a gente, avisem quem é que vai entrar, quem é que vai sair. Mas é isso, eu entendo que isso é um atraso grande, né? Mais alguém quer falar? Senão a gente pode seguir adiante também, enfim. Mas, assim, cara, os problemas são muito típicos, assim, então não sei se alguém tem um problema diferente desse, que não seja laboratório fechado, universidade fechada, enfim. Pessoas saindo... Acho que o Roberto quer falar. Oi? Roberto? Roberto? Ele está mutado, não sei. Não está mutado. Sem som. Roberto. Está sem som. Tá sem som, cara. É o seu áudio. Tenta sair e entrar do Zoom. No Zoom às vezes funciona. Tenta usar o microfone do notebook e não do... Tira o fone. Tira o fone e vê se funciona. Agora você está mutado, peraí. Agora desmuta. Você está no mudo no Zoom aí. Não, continua. Não. Cara, sai e entra do Zoom, às vezes funciona. Bom, não sei. Mais alguém aí? Bom, a gente está vendo, enfim, várias pessoas estão falando no chat aqui, né? Quer dizer, acho que indo no laboratório passou pontualmente, tem gente aberta com horário reduzido, e acho que esse é um problema frequente também. As pessoas têm teses atrasadas, etc. E tal. A gente sabe que a gente é o segundo, a gente é a segunda prioridade, a gente não é a prioridade número 1 da maior parte dos laboratórios. Mas, de novo, se tem gente voltando aos poucos, assim, então acho que vamos tentar fazer um calendário
que fique bom para todo mundo, assim, e tal, e que a gente consiga, ao longo de 2021, encaixar os experimentos. Mas as situações muito variáveis aqui, tem gente completamente fechada, então a gente sabe que a gente tem que esperar aí. Mais alguém? Se o Roberto não entrar, acho que a gente pode seguir adiante. E a gente queria falar um pouquinho mais do calendário aqui, tá? A gente está tentando, uma das coisas que a gente organizou esse ano foi uma tentativa de tentar organizar as datas melhor e visualizar isso para todo mundo, assim, e tal. Enfim, a gente desincronizou completamente, porque as pessoas têm momentos muito diferentes, mas a gente está tentando pelo menos colocar isso aí tudo no mesmo lugar. Acho que isso pode mostrar um pouquinho mais a nossa proposta de acompanhamento de tarefas aí. Comecei pelo fim. Então, dentro do nosso cronograma de tarefas, assim, eu queria só dar eu fui montando isso tudo, assim, fui vendo as apresentações anteriores que a gente fez nas últimas reuniões gerais com vocês. E, assim, em março de 2019, a gente estava falando sobre o processo de elaboração dos protocolos, né, aquele esquema de preencher lacunas, dos laboratórios revisarem e tal. Lá a gente tinha dado, assim, essa estimativa de que tudo ia estar pronto em julho. E aí, em janeiro de 2020, acho que foi essa outra apresentação aqui, a gente mostrou como é que o nosso cronograma funcionava, assim, a gente tinha que atualizar mensalmente ao longo de 2019, aí porque a gente desistiu de fazer cronogramas generalistas e passar para esse acompanhamento mais individual, assim. E, bom, depois de janeiro de 2020 também tudo mudou ainda mais, né? E com certeza cronogramas únicos não tem como funcionar, independente do que tinha acontecido antes. E nesse meio tempo, assim, a gente descobriu que o fluxo de revisão de protocolos não foi exatamente o suficiente, assim, no que a gente estava trabalhando ao longo desse ano passado. A gente viu essas pequenas falhas, não necessariamente falhas, mas assim, pequenas ambiguidades, principalmente na questão das medidas de desfechos dos protocolos e tal. Cada um de nós aqui, eu, o Kleber e a Bruna, a gente lidou com isso de formas um pouco diferentes, assim, então, para os laboratórios de labirinto, eu mandei e-mails com dúvidas, acho que a Bruna já mandou protocolos de análise separados, né? Acho que cada um de vocês deve ter recebido isso. Se alguém ainda não respondeu, uma das atividades que a gente está tentando manter agora, enquanto não está podendo voltar para as atividades presenciais, é fechar essas questões, aparar essas arestas e ter um protocolo bonitinho no fim, assim. E nessas questões de ambiguidades, a gente também passou por algumas revisões internas e, assim, de novo, eu, o Kleber e a Bruna, a gente está agindo de formas diferentes em relação a essas questões. Algumas ambiguidades eram suficientemente, assim, que a gente conseguia dar um chute, pelo menos, e tá apresentando isso para vocês e para vocês só darem essa revisão, darem um ok. Outras questões a gente já tem que fazer uma pergunta mais diretamente. Esse processo ainda está mais no começo, assim, então vocês devem começar, ou já receberam uma parte, ou devem começar a receber isso nos próximos meses. E é isso de atividades de protocolos, que acho que a maior parte dos laboratórios deve estar envolvida agora. Não é todo mundo que teve dúvida, que gerou dúvidas de análise, ou que gerou qualquer questão de ambiguidade nas revisões. Então, a gente passa para o acompanhamento dos laboratórios, assim, mesmo que os protocolos estejam finalizados, mesmo que enfim, não esteja acontecendo nenhuma atividade presencial, a gente queria manter esse contato e não perder de vista esse prazo maior do projeto como um todo, assim, ainda que a gente tenha esses pequenos objetivos, né? Acho que eu vou falar mais desse prazo maior, mas atualmente a nossa estimativa, a nossa expectativa é que termine tudo até o fim desse ano. Mas, enfim, a gente é sempre, claro, né, muito flexível com a situação. A gente quer, primeiro de tudo, manter a segurança de todo mundo. Uma das formas que a gente pensou em acompanhar os laboratórios e uma das formas que a gente pensou de compartilhar isso com vocês
É uma planilha, assim, não sei se... Agora todo mundo vai me achar doida das planilhas, mas... A gente deixou esse link aberto aqui, eu vou colar ele no chat também. Mas lá todo mundo consegue ver uma visão geral do projeto como um todo. E acho que vocês receberam aí, né? Posso compartilhar aqui também. A gente mantém isso atualizado e está aberto na nossa página da Open Science Framework. Vocês conseguem acompanhar as atividades de todos os laboratórios em termos gerais, né? Não nesses pontos específicos. Tá demorando aqui, eu ia só mostrar, mas se alguém quiser já ir tirando alguma dúvida ou... Acho que clica no Drive. Ah, não, agora foi. Perfeito. Então, assim, na própria página da OSF, você consegue organizar aqui por laboratório, por experimento, para se achar mais fácil, né? Ou por etapa mesmo, para ver, né? Tem a maior parte aqui já elaborou os protocolos, mas, por outro lado, as células, acho que ninguém recebeu ainda, né? Por aí vai, dá para explorar isso daqui, se vocês quiserem ter uma noção geral do andamento do projeto. E tem um link para o Google Drive também, caso alguém prefira a visualização por lá. Acho que é isso. Isso é só para acompanhamento. A gente pensou em deixar vocês preencherem, mas a gente achou que, enfim, não ia funcionar. E a gente mesmo vai atualizar isso aqui, à medida que, enfim, não em real time, assim, tá, mas a cada semana ou a cada 2 semanas aí e tal. Mas para manter todo mundo informado, assim, acho que é importante a gente ter uma noção de time, digamos assim, e tal. Por mais que a gente esteja separado e cada um esteja num momento muito diferente, acho que conseguiu enxergar o projeto diferente para a gente, é importante para a gente, né? E, de novo, acho que a Clarissa mencionou aqui o nosso prazo tentativo para acabar o experimento no final desse ano. A gente espera que, de novo, com vacina crescendo, com um processo natural de reabertura, que a maior parte das universidades, em algum momento do segundo semestre, esteja voltando a atividades, não sei se completamente normais, assim, tá, mas pelo menos em alguma medida. Dito isso, como eu também colocou, acho que a gente flexível, a gente aprendeu a ser flexível, né? E acho que a gente não tem muito como... Então, assim, se alguém tiver problemas... Acho que eu gostaria que todo mundo mantivesse a intenção de terminar em 2021, mas, assim, obviamente a gente está aberto a casos individuais que não possam fazer, assim, tá? Mas, assim, a gente tem uma questão importante que a gente tem que terminar o projeto em algum momento, né? Porque acho que tem uma questão importante aqui, que o nosso custo de pessoal é fixo, enquanto o projeto durar e o nosso dinheiro, obviamente, é limitado, assim. Então, assim, o atraso indefinido aí e tal, já que a gente está pagando pós-docs, etc. e tal, acaba virando um problema orçamentário grande. A gente certamente vai atrasar pelo menos 6 meses, mais provavelmente 1 ano, por conta da pandemia, por baixo aí, quer dizer, eu espero que a gente tenha resultados prontos para publicação antes da metade do ano que vem, assim, pelo menos no primeiro semestre do ano que vem. Acho que o nosso prazo original era meio de 2021, acho que a gente já está pensando que, assim, a coisa vai ter, enfim, mesmo que a gente acabe a experiência em 2021, vai ter análise, não sei o que e tal, quer dizer, acho que a gente vai ter um manuscrito, talvez, em algum momento do primeiro semestre do ano que vem. E isso, por si só, já nos representou um custo importante ali, tá? A gente tinha uma reserva técnica de projeto, além do custo previsto dos experimentos. Isso era mais ou menos 250 mil reais no início do projeto. Ela já está abaixo de 100 mil reais, assim, já foi mais da metade da reserva técnica antes dos experimentos começarem, assim, e tal, o que é, para a gente, um grande gato subindo no telhado, assim, e tal, mas, assim, pode faltar dinheiro para terminar o projeto, vai ser uma perspectiva muito real, assim, e tal. E a gente está lidando com isso, a gente não... Acho que até é legal depois tocar essa ideia, tipo assim, o que a gente faz se o dinheiro acabar de fato, assim, que a gente teve essa conversa mais ou menos serrapilheira, assim, mas a gente talvez em algum momento tenha que ter uma conversa mais aberta, assim, poxa, olha só, a gente pode suplementar o projeto de alguma forma, mas, por enquanto, assim, a gente ainda tem uma reserva, mas, de fato, encolheu muito ao longo do ano, e um ano que não ocorreram experimentos. Assim, à medida que começar e que acho que tem mais coisas para dar errado, e, a gente venceu, não sei o quê, a célula morreu, a gente tem que entregar de jogar, eu imagino que a gente vai ter custos não previstos aqui e tal, isso nos preocupa bastante nesse momento, assim, tal. O que a gente tem feito para lidar com a questão orçamentária? Assim, por hora, a gente abandonou a perspectiva de além de 3 métodos e 60 experimentos que a gente tem agora. A gente deixou pelo menos um experimento suspenso temporariamente, que é o PCR-75. Isso não é uma questão só orçamentária, tinha uma questão que, na verdade, ele depende de um plasmídio, de um vetor que não é mais comercializado lá
que a gente, não lembro quem é o fabricante. Então, assim, a gente teria que fazer esse vetor novamente, o vetor de silenciamento, a gente teria que fazer ele do zero, e isso envolveria, enfim, uma série inserir uma série de sequências diferentes, etc e tal, que ia ser, enfim, um trabalho grande e um custo grande também. Então, assim, isso aqui acabou se tornando um custo inviável, mas porque tinha um reagente que não é comercialmente disponível, né? A gente teria que fazer isso aqui do zero e isso seria complicado. Então, esse experimento está cancelado até segunda ordem, assim. Então, pode ser que sobre o dinheiro a gente tente fazer. Acho que o Andrés Canedo se ofereceu para tentar ajudar a sintetizar o vetor ali e tal, mas acho que por conta do custo, da soma de reagente não comercialmente disponível, que era um critério de inclusão, e custo, a gente perdeu um experimento aqui, por enquanto, assim, e tal, e não sabemos se a gente vai conseguir voltar. Como todo mundo está fazendo mais, enfim, como todo mundo está fazendo experimento, está fazendo mais alguns, isso não tirou ninguém da iniciativa, então tudo bem, então a gente acaba com 19. A gente aplicou uma bolsa de pós-doc CNPq, o que seria um alívio financeiro grande para a gente, e nos permitiria botar uma reserva técnica a mais. E a gente tem, sei lá, eu estou considerando usar recursos de outros projetos que não são para isso ali e tal, mas sabe, caso o dinheiro acabe, tirar dinheiro da minha taxa de bancada ou de outros projetos que a gente tem no laboratório e tal, também a gente consiga, mas vão ser uns trocados, assim, né, que a gente não vai conseguir dinheiro grande para colocar no lugar, sabe, se for para cobrir 20, 30 mil reais, talvez eu tenha como comprar algum reagente, não digo do bolso, mas do bolso do laboratório, mas não muito mais que isso, assim, e tal. Então, assim, é um momento orçamentariamente complicado para a gente, assim, e tal, e a gente queria contar com a compreensão de vocês ali, tal. Então, estou puxando esse assunto muito para dizer o que vocês podem fazer para manter o projeto viável, assim. A primeira coisa é ser simples, assim, cara, checarem as listas de compras, assim, certo? Tipo assim, é olhar o que vocês estão comprando, ter certeza que aquilo ali está certo, porque, assim, cara, um produto entregue errado que a gente tem que substituir ou comprar de novo, assim, e tal, é um gasto, e a gente já encontrou erros mais de uma vez, claro, assim, a sua tendência de checar para ver se está tudo certo, tipo, parece tudo certo e vamos lá, mas, assim, por favor, tenha um olho para isso, assim, e tal, porque, sei lá, qualquer produto comprado errado aí tá um gasto desnecessário super, enfim, super valioso pra gente, né? O segundo é tentar se manter no prazo, né? Então, assim, eu não sei, a gente pode discutir isso depois e tal, mas a nossa ideia, coletivamente, pelo menos em termos de intenção, seria que todo mundo tentasse se programar, se possível, para acabar o experimento até o final do ano, assim, e tal. A gente está, então, assim, a nossa reserva técnica sumiu ali e tal, porque a gente está planejando ter os pós-docs até o final do ano, até lá a gente tem acompanhamento. Depois disso, eu não sei se eu tenho dinheiro para pagar as pessoas, assim. Então, assim, pode ser que a gente entre no mundo em que vai ficar mais complicado de acompanhar os experimentos de fato, assim, tal. Talvez seja eu e a Clarissa, que é doutorando aqui e tal, e as outras pessoas tenham ido para outro lugar, assim. E a última coisa, cara, assim, se alguém tiver uma possibilidade de financiamento em vista, sabe, pô, eu posso... Ou tem algum recurso que pode investir no projeto para comprar uma coisa ou duas aí e tal, que pode ser pouco. Ou tem alguma fonte de recursos que acha que é viável da gente ir atrás, a gente pode falar um pouquinho mais disso depois, por favor nos avise, assim, tá? A gente está ativamente procurando formas de fortalecer a nossa reserva para ter certeza que a gente consegue ir até o final do projeto e tal. E, de novo, como tudo isso aí passa um pouquinho pela coisa de compra de materiais, acho que isso aqui, otimizar as entregas e as aquisições, no fim das contas, eu acho que é a nossa maneira de se manter no budget aí, tá? Acho que eu queria passar para a Bruna, para falar alguns avisos sobre compras, principalmente entregas de células, né? E aí depois acho que a gente pode abrir para discussão aí, tal, dessa questão mais pragmática e tal. Bruna, você... Isso, estou aqui já. Eu queria começar mostrando para vocês, até mostrei na última reunião, né, mas muita gente não estava aqui, como é que é o nosso esquema de entrega de células, né, que a gente fez de acordo com o que a gente fez com o Banco de Células do Rio de Janeiro. A maioria das células que vão ser usadas nos experimentos já estão sob a guarda do Banco de Células. Algumas células importadas a gente já comprou e elas já foram recebidas também pelo Banco de Células. Nesse momento, só tem a GM07 e a RKO, que elas estão em processo de importação. Uma vez que a célula esteja lá no banco, congelada no banco de células, e a gente fizer o pedido de descongelamento, essa célula vai ser descongelada de uma forma única para os 3 laboratórios, né, para o trio replicador. E aí o banco vai testar as células para micoplasma, vai preparar a garrafa para cada um, a célula vai em cultura na garrafa e ela vai pelos correios. Então, os correios, normalmente, eles entregam ou na agência dos correios da instituição ou no setor de protocolos do instituto. Então, isso aqui é um ponto importante por causa da pandemia.
E quando a gente pedir para o banco de descongelamento de células, né, confirmando com vocês, ela vai enviar o código de rastreio, né, depois que ela postar as células no correio. E aí vocês têm que acompanhar esse rastreio. É o momento que a célula der como entregue, e aí dependendo da instituição de cada um de vocês, né, que aí ou entrega na agência ou vai para o setor de protocolos, o responsável, alguém responsável do laboratório, pode ir lá retirar a célula assim que ela chegar, para a gente não ter prejuízo com as células e elas não ficarem esperando. Então, assim, de dezembro para cá, dezembro, janeiro, a gente tem voltado a perguntar para vocês, podem receber as células, a gente tem mandado um e-mail com várias perguntas ao mesmo tempo. Podem receber as células e já processá-las, ou pelo menos deixar preparado para o cultivo, para o experimento. Caso vocês não possam começar o experimento, vocês podem pelo menos receber as células e preparar para congelamento, e assim os outros 2 replicadores não ficam impedidos de receber a célula. A gente também tem perguntado para aqueles que colocaram na lista de compra que precisava que a iniciativa comprasse o meio de cultura, se eles vão precisar do meio, né, antes para receber a célula, você já possui algum meio lá, pelo menos para receber ela até o meio chegar. Se o setor de protocolos está funcionando, ou agência de correios, porque senão o correio não vai conseguir entregar as células, e a gente vai ter que ver uma forma alternativa de entrega. E se vocês já enviaram para a gente o termo de transferência de material biológico que o banco pede, assinado pelo responsável do laboratório. Então, isso a gente mandou. Esse termo a gente mandou em 17 de julho de 2020 para todos os laboratórios que estão envolvidos com células, com todas as instruções de preenchimento, né? Quais as células que vocês vão usar, qual o código para preencher, e para registrar o endereço, os dados do laboratório, e o responsável pelo laboratório tem que assinar e devolver para a gente. Então, no momento que a gente for pedir o banco para descongelar as células, a gente tem que enviar esse termo. Então, para quem não respondeu ainda, dei uma olhada no e-mail 17 de julho, até um tempinho, mas é exatamente essa data do e-mail. E o título do e-mail é termo de transferência de material biológico. Até o momento, a gente tem 60% a 70% de laboratórios com esse formulário preenchido. E o outro formulário que a gente precisa é a da solicitação de serviço, que é no caso de descongelamento, que vocês vão ter que preencher os dados de entrega de vocês, né, da instituição. E esse a gente vai pedir no momento que vocês confirmarem que podem receber a célula. Então, por que a gente enche vocês com tantas perguntas assim, né? Porque a gente faz esse monitoramento, assim, cada etapa dessa que eu falei, das perguntas, né? A gente faz por e-mail, a gente vai preenchendo aqui, cruzando as informações. Então, a gente tem as informações, em algum momento, por formulários antigos, de que os laboratórios podiam ou não podiam receber as células de acordo com a restrição da universidade. Então, a gente tem essas informações. E aí, agora, a gente está perguntando novamente para quem pode e quem não pode. No caso, tanto eu quanto o Kleber, a gente enviou muitos e-mails para quem disse que não podia. E aí, algumas pessoas estão dizendo agora que podem receber. E a gente está confirmando com eles se a gente pode enviar. E a gente também cruza a informação se eles já nos enviaram o termo de transferência. E aí, quando tudo aqui dá 100%, a gente sabe, a gente pode entregar essa célula. E a gente tem algumas já prontas para a gente pedir o descongelamento. Mas tem muitas, se vocês repararem, tem muita gente ainda dependendo do terceiro replicador responder, né? Tem 67% aqui. Então, novamente, como a gente mandou uns e-mails relembrando em dezembro e janeiro, assim, mês de férias e tal, quem não respondeu ainda, responda a gente, por favor, assim, o mais rápido possível, e a gente consegue entregar assim, mais células nesse momento. Por agora tem algumas, né? Acho que ontem a gente já fez o pedido de 2 para os experimentos de NTT. E com relação às compras, a gente mantém o mesmo esquema, basicamente, só mudou um pouco, porque agora a gente tem a Ibent, que está até aqui presente, se quiser falar depois um pouquinho. Ela está nos ajudando, né, com as compras. Antes a gente fazia todo o processo, né, a gente de compras, e a gente falava com as empresas, fazia os pedidos, fazia a triangulação e entregava para vocês em vários estados do Brasil. E agora a Ibent, ela faz
a interseção aqui para a gente, né? A gente entrega a lista de compra para elas e elas vão fazer o pedido com as empresas. Então, a gente avisou isso para vocês por e-mail, mas não se assustem se a André e a Bruna também entrar em contato com vocês, pedindo aprovação dos pedidos, da lista de compras que vocês fizeram. Então, com relação aqui aos pedidos, assim, muitas coisas já foram compradas, principalmente por experimentos de PCR, que envolviam síntese de primers e tacmers, então mas a gente já adiantou um pouco com a Thermo Fisher ano passado, e isso ainda está em processo, muita gente está recebendo ainda. A gente tem algumas compras um pouco complicadas, a gente comentou na última reunião sobre a capsaicina, a gente ainda está com problema com ela, ainda está em trâmite, ela vai entrar em trâmite, na verdade, ainda, para uma licença temporária com o Exército, e temos também um problema de aquisição com o canabidiol, que o Kleber pode falar um pouco melhor sobre isso, assim que eu terminar um lembrete aqui, que é sobre a notificação das entregas. Então, como eu mencionei, tem muitos pedidos que a gente já fez, a gente não recebe o feedback da empresa se foi entregue, se não foi, e a gente também não recebe o boleto, né? O boleto vai junto com o produto para vocês. Então, a gente fica um pouco perdido aqui se recebeu ou não recebeu. Então, a forma mais segura e mais rápida da gente saber quando a gente pode pagar ou cobrar o boleto é se vocês notificarem que receberam para a gente. Então, desde esse e-mail, assim, bastante gente tem me retornado, dizendo que recebi o produto, aqui está a nota fiscal, e aí isso ajuda a gente a cobrar as empresas, então manda o boleto, ou está faltando boleto para a gente poder fazer o pagamento. E não só para a gente agora, mas também como para a Bruna e para a Andréia, né, da Indent, que elas também vão ficar monitorando a compra com vocês, se vocês receberam. E é isso, se o Kleber quiser falar sobre o canabidiol. O canabidiol, bom, não tem muito para falar. É uma compra complicada, precisa de autorização e até agora ainda não está muito claro para a gente. Parece que dá bastante trabalho, assim. Agora eu conversei com algumas pessoas que fizeram e disseram que é uma licença que leva anos para conseguir. Mas, enfim, a gente está procurando alguém que já trabalhe e que pudesse ceder. Não é uma quantidade grande de canabidiol. Então é até legal expandir, assim, se alguém expandir o convite a nos ajudar. Se alguém conhece alguém ou se alguém trabalha com canabidiol e puder botar em contato com a gente, é legal. A gente está procurando umas pessoas, mas aparentemente importação de canabidiol é bem complicado. Tá. E acho que a gente pode talvez abrir um momento de discussão para as compras agora. De novo, assim, eu enfatizo o que a Bruna falou, assim, particularmente para outras compras você pode receber quando você acha que é melhor, não precisa antecipar as coisas, sabe? Se você vai começar experimentos só no segundo semestre, a gente não precisa correr para entregar nada, assim, e tal. Mas para células em particular, se você não está recebendo células, você está trancando 2 laboratórios que têm que receber a mesma célula, assim, e tal. Então, assim, nesse ponto em particular, assim, se você puder achar alguma maneira de receber, enfim, de receber células, seja indo no laboratório está fechado e só pegando ali e tal e deixando congelada, seja pedindo para um laboratório vizinho receber, seja, enfim, dando o jeito que for. Eu acho que para células em particular, assim, se você conseguir abrir um canal para a gente entregar para você, eventualmente você pode liberar um laboratório para começar a trabalhar assim. A gente passou, na verdade, o ano inteiro passado sem conseguir entregar células, porque nunca tinha 3 laboratórios que podiam receber. Agora a gente tem alguns, a gente está entregando aí e tal para uma meia dúzia de laboratórios agora em janeiro. Mas, de novo, esse é um ponto particular. A gente vai entrar em contato aí e tal para perguntar, olha, tem algum jeito ali e tal. E, enfim, se possível, se vocês têm algum jeito, claro, enfim, se não tem jeito, não tem jeito, né? Mas se vocês conseguirem vislumbrar uma maneira de receber células, mesmo que vocês não estejam prontos para começar experimentos, a gente agradece aí, né? A Érica está falando uma coisa sobre canabidiol aí e tal. Kleber, você fala no chat aí enquanto isso? Sim, pode. No chat, depois a gente pode continuar por e-mail. Mas, assim, em relação ao processo de compras aí e tal, não sei se alguém quer comentar alguma coisa, se teve algum problema. A gente também gosta de saber de problemas e questões e perguntas aí e tal. Não sei se alguém tem alguma... André e Bruno, vocês querem comentar alguma coisa? O Vai Bem está manejando as compras para a gente, não deve mudar muita coisa em relação ao que vocês têm que fazer, certo? A gente mesmo está passando as listas para eles já estavam manejando o reembolso, mas assim, só que eventualmente para confirmar alguma compra ou para, sabe, rastrear alguma entrega, vão ser a Bruna e a Andréia e a Débora que vão entrar em contato com vocês. Nívia, você está por aí? Do banco de células aí e tal, acho que ela estava com a gente também. Se você quiser dar algum informe de como é que vocês estão funcionando, não, ela saiu.
enfim, ela estava um pouquinho, mas eles são nossos colaboradores também, né? Então, eles estão a par do projeto e tudo mais. Eles têm ajudado bastante no sentido de flexibilidade. Ah, não, estaria, iPhone de Nivea. De flexibilidade de entrega e tal. Mas, de novo, a gente precisa de vocês, acho que duas coisas, né? Estejam atentos à comunicação. Às vezes a gente leva muito tempo para conseguir ter um retorno de e-mail, assim, e tal, e infelizmente está trancando outras pessoas. Então, assim, por favor, nos respondam. E se o e-mail é uma coisa que vocês não estão olhando, nos mandem um telefone, assim, algum contato que a gente possa fazer isso de uma forma rápida. E segundo, se vocês tiverem alguma maneira de receberem células, mesmo que não seja assim, é super ideal, mas se tem um jeito, comuniquem a gente também, assim, porque isso frequentemente vai destrancar os laboratórios e vai permitir que eles comecem a trabalhar. Olavo, Fala. uma dúvida só em relação às compras. Quer dizer, eu acho que a questão das células está bem clara, né? Enfim, a gente vai se preparar para receber quando for o caso. Agora, em relação aos reagentes, que não são esses de PCR que a Bruna comentou que já saíram, e nem são esses que dependem de alguma autorização, como ela comentou também, a gente deve esperar eles chegarem a qualquer momento, ou a gente também vai receber uma notificação de vocês, o item X da Sigma saiu, e fique atento que você pode receber nos próximos 15, 20 dias, sei lá. Eu devo esperar isso também ou devo esperar que ele pode ser entregue aqui a qualquer momento? Bruno e André, querem comentar aí? Eu acho que está avisando, né? Oi, Adriana. Eu sou a Bruna da iBent, estou fazendo parte dessa equipe que vai acompanhar as compras. A gente faz a comunicação quando o pedido é confirmado junto à empresa e ela informa, principalmente prazos de entrega, a gente tenta notificar vocês. Então, é muito importante que todo mundo fique atento ao e-mail, porque é a nossa forma de comunicação principal. Se alguém desejar que a gente faça comunicação por WhatsApp, a gente também pode fazer, é só informar a gente, mas principalmente por e-mail a gente informa quando a compra é realizada, para vocês ficarem atentos à entrega, e é muito importante que informem para a gente quando receber o produto. Ok. Então, ok, vamos receber a notificação. E em relação a esses itens que não tem algum tipo de restrição, quer dizer, em princípio, essa confirmação de compra pode chegar a qualquer momento. Assim, a gente não deve esperar uma demora maior. Adriano, a sua específica eu sei porque eu estou esperando a cotação, assim, mas acho que semana que vem a pessoa da Sigma está de férias e volta sexta, então eu acho que semana que vem eu devo conseguir confirmar a compra e você vai receber o e-mail da iBank. Obrigado. Acho que depende muito também do laboratório. A gente sabe quem está podendo receber ou não, quem está com a lista pronta, e a gente geralmente fala com a pessoa, você pode receber, e aí a gente já libera para a iBank e ela vai fazer a confirmação com vocês. Então, vocês vão estar avisados sobre isso. De novo, se você acha que está com tudo pronto e é a gente que tá devendo alguma coisa, assim, entre em contato, assim, tá? A gente responde razoavelmente rápido e a gente gosta de ser cobrado, assim, se você, na sua perspectiva, está tudo pronto aqui, você precisa receber e não chegou nada, por favor, nos informe, assim, então. Outra questão de contato ali, você falou a Bruna falou de informar pelo WhatsApp, a gente não tem o celular de todo mundo, assim, a gente tem o telefone que as pessoas botaram lá quando elas preencheram o cadastro, às vezes o celular, às vezes do laboratório. Não nos importa muito, porque a gente tem e-mail como nosso vínculo principal, aí, tá? A nossa forma principal de contato. Mas, se por acaso você prefere ser avisado pelo celular por XYZ, nos mande o número, né? Porque a gente não tem o número de todo mundo, assim, tá? Acho que não, enfim, não acho que é o caso, mas talvez pra gente esteja em casa, etc. Enfim, tem gente que funciona melhor via WhatsApp, a gente não tem contato de todo mundo nesse sentido. Se você prefere ser informado em outro e-mail ou em um número de telefone, ou seja o que for, entre em contato que a gente coloca isso no cadastro, né? Mas, assim, a princípio, a gente tem e-mail como ponto de contato principal. Aí. Alguma outra questão de compras, né? Algum outro problema que tenha acontecido aí, não sei. Não. Eu tenho a impressão que tem fluido, cara. Assim, tem fluido para os laboratórios que conseguem receber, então, que não são todos. Mas... E, de novo, assim... de maneira geral, assim, tem bastante gente que está pronto para receber as células, tem as pessoas que têm questões de protocolo ainda. Eventualmente tem coisas que a gente olhou no protocolo, que a gente está revisando e que podem eventualmente estar trazendo alguma coisa, mas se você tem a impressão que está tudo pronto e não, enfim, e está faltando da gente entregar as coisas, cara, entrem em contato e perguntem, assim, acho que é o que o Adriano fez agora, assim, né? Mais alguém? Senão acho que eu vou seguir adiante aqui. Tá.
Bom, nosso próximo ponto de pauta, então, o que a gente tem para fazer enquanto comissão organizadora aqui nos próximos os primeiros meses do ano, e olhando para frente um pouquinho, assim, que a gente está tentando planejar o que vem para o futuro. A primeira coisa que a gente tem que registrar é o nosso plano de análise, uma coisa que a gente não fez ainda, o plano de análise tem como um todo, quais são os projetores, e, enfim, quais são os projetores que a gente vai avaliar. Eu queria passar para o Kleber falar sobre isso, porque isso é uma coisa que, na prática, assim, a gente só pode receber os dados de vocês como a gente quer pré-registrar tudo. A gente só pode receber os dados quando a gente tiver o plano de análise pronto. Então, Kleber, talvez tenha algumas palavras sobre isso aí e tal, mas a gente deve ter isso registrado aí e tal até o final do verão, pelo menos. Oi. Tá, os cachorros aqui do vizinho começaram a latir bem agora, então eu já peço desculpa por eles. Mas, bom, então, detalhes do plano de análise. A gente vem discutindo isso, né? A gente vem numa reflexão maior sobre como fazer isso há bastante tempo, mas agora, nesses últimos meses de 2020, a gente tornou isso mais concreto. E, enfim, né, os nossos objetivos declarados são né, aquele estimar a taxa de reprodutibilidade da ciência biomédica brasileira, e o outro, explorar potenciais preditores do sucesso de uma replicação, né? E a questão central aqui, que guia muito da nossa reflexão aí, que levou meses pensando e não está completamente resolvida, é como que você define o que é uma replicação de sucesso, né? Uma vez que a gente tem os resultados das 3 replicações. E aí só ter as 3 replicações já é uma vantagem em relação a outros designs de iniciativas de replicação como essa, em que pelo menos a gente não fica numa situação de meio de que tipo, é a palavra de um contra o outro, assim, você tem alguma tentativa de achar um consenso aqui, porque você tem 4 resultados, né? Então pode ser que as 3 replicações concordem, pode ser que 2 replicações concordem com o original e uma não. Então a gente tem uma ideia melhor do que se a gente tivesse só uma replicação. E a gente decidiu lá no início que o jeito legal de sumarizar o resultado das 3 replicações é fazer uma meta-análise. E aí, o lance é, uma vez que você tem o resultado, né, o sumário do resultado das replicações via meta-análise, você ainda tem várias maneiras de dizer se aquilo ali foi uma replicação de sucesso ou não, né, se aquilo replicou ou não o resultado original. E isso é um problema que desde, né, acho que o projeto grande de psicologia lá, do início da década passada, que eles talvez foram acho que foi, né, o primeiro projeto grande assim de replicação. E eles lá já tinham uma meia dúzia de medidas diferentes para dizer se algo replicou ou não. E a gente, em grande parte, está pegando emprestado da lista deles, assim, e de outros projetos, para guiar a nossa análise. Então, uma coisa é a avaliação subjetiva dos laboratórios, né? Uma coisa que com certeza a gente vai fazer ainda de um jeito estruturado que não está planejado, mas no final, tendo os resultados, a gente vai perguntar para vocês o que vocês acham, assim, olhando, agora podendo olhar o resultado original, né, que no momento vocês não têm acesso, mas olhando a replicação de vocês ou o conjunto das replicações, enfim, olhando o resultado das replicações, vocês vão avaliar subjetivamente, assim, na opinião de vocês, vocês acham que isso daqui replicou ou não, pelo critério que vocês acharem justo para considerar a replicação. Claro que isso é um método não quantitativo, né? Esse daqui não usa quer dizer, vocês podem usar, mas de modo geral isso não usa o resultado sumário que vai vir da nossa meta-análise. E com a meta-análise a gente sempre pensou em fazer uma coisa que usasse, essa aqui era a nossa intenção original, né? Que usasse o intervalo. Então, quer dizer, você pegou as 3 replicações, você faz o sumário da meta-análise, né? E você tem lá um intervalo que seja um intervalo de predição, um intervalo de confiança. Isso aí também está em discussão na nossa grande reflexão, mas o lance era ver se o estudo original cai dentro do intervalo das replicações. E aí isso seria que o original está dentro do que se esperaria na nossa melhor estimativa, com estudos controlados, independentes e tal. Então, isso seria um jeito de dizer, olha só, replicou se ele está dentro desse intervalo aqui do que se esperaria. Versus opção de usar a significância estatística, né? De só se a gente está sempre reproduzindo resultados que no original são significativos, né? Então, se a meta-análise dá significativo e na mesma direção daquele, a gente poderia dizer, então é uma replicação também. Uma outra coisa um pouco diferente que a gente também está pensando em usar é contar cada replicação como um voto, assim, né? De tipo, são 3 replicações, então esquece a meta-análise e só, bom, se 2 delas deram significativo e no mesmo sentido do original, a gente conta isso como uma replicação de sucesso para o conjunto. Então a gente está trabalhando basicamente com esses 3 tipos de medida para
tentar, né, no final, fazer a inferência reversa, né, de uma vez que a gente tiver dos nossos 60 experimentos, né, a gente vai ter aí uma taxa de replicação, ou 20, né, se a gente pegar por técnica, e o que isso diz sobre a literatura da qual isso é representativa, né, o que isso diz sobre a ciência biomédica brasileira, até onde a gente conseguiu capturar esse recorte da ciência brasileira na nossa amostra. Então, isso aqui é a análise principal, né, porque a gente tem pensado muito sobre medidas de reprodutibilidade. De um outro lado, tem uma coisa que é mais exploratória, mas que são os preditores de replicação, né? Quer dizer, a ideia é que características do artigo original, ou dos autores do artigo original, ou o que quer que seja, do experimento, que são, que servem para antecipar, ou, né, antecipar se for feito antes, né? Mas aqui vai ser retrospectivo. Mas quer dizer, para prever se aquele estudo em particular vai replicar ou não, de acordo com um ou vários dos nossos critérios ali que eu mencionei. Então, a gente fez, né, aqui eu listei, de modo geral, as características que a gente tem pensado. Então, quer dizer, a técnica, né, simplesmente se é MTT, PCR ou labirinto em cruz elevado, se o modelo biológico, né, se a gente está falando de animal, de célula, de cultura primária ou de linhagem, citações do artigo, o impacto da revista, qualidade de descrição dos métodos do artigo original, se os protocolos variam muito entre eles. Isso aqui é uma parte que a gente ainda tem que pensar mais sobre como medir essa, né, quantificar de alguma forma a diferença entre os protocolos, especialmente porque tem esses, né, foi o processo que a gente fez ao longo desses primeiros anos da iniciativa, né, de preencher os gaps que estavam faltando nos protocolos. Tamanho de efeito, né, e significância, o controle de viés, características do autor e características da instituição. Isso tudo, né, aqui já tem dizendo mais ou menos como que a gente operacionalizou isso. E aí aqui é meu slide de créditos, assim, quem fez esse trabalho todo foram os nossos 3 e 6 remotos, não sei se os 3 estão aí, mas que no final a ideia é essa, né, a gente pegou os artigos originais, né, os 60 artigos, extraiu essas informações todas de um jeito que a gente, enfim, foi pensando agora como operacionalizar, e no final a gente vai ter os resultados da iniciativa que a gente vai poder relacionar com esses preditores de cada artigo para tentar entender se, sei lá, artigos sei lá, artigos que usam célula replicam mais para alguma definição de replicar do que artigos que usam animais, né? Ou, sei lá, o contrário. Ou, sei lá, os protocolos que variam mais acabam discordando mais entre eles do que os protocolos que têm menos variação. Quer dizer, é explorar aqui que fatores, que aspectos do experimento e de quem conduziu o experimento, de onde foi feito e tal, e que se relacionam com a replicação ou não replicação dele. Tá na minha lista, assim, escrever um primeiro rascunho do protocolo de análise, tratando disso tudo. Então, acho que em breve vocês vão ter algum documento público que vocês possam olhar com mais detalhes e comentar e, enfim, dar sugestões, como a gente sempre fez, né? Então, enfim, de modo geral, a gente está tentando abrir as coisas e dar um tempo para vocês comentarem. Acho que isso não estava na nossa timeline, mas foi algo que me ocorreu preparando essa apresentação. Então, eu vou tentar planejar para deixar um tempo para vocês olharem isso com calma, né? E poderem opinar. De novo, acho que o Francisco falou de assim, contribuir teoricamente, está super aberto, a gente está tentando compartilhar as coisas que a gente vai fazendo ao longo do tempo no ESF, mas está super aberto a discutir coisas mais teóricas. A gente discute muita coisa teórica, né? Então, assim, se alguém quiser opinar nesse tipo de coisa, assim, a gente está aberto a ouvir. E alguém tinha levantado a mão? O Michel mesmo que ele tinha que sair só, porque ele saiu. Ele disse que tinha que sair no chat aqui, né? Eu queria só, talvez antes de abrir de novo a discussão aqui e tal, tem uma segunda coisa que a gente não chegou a discutir entre nós, mas também acho que é importante em algum momento falar, claro que está muito longe disso aqui ainda, assim, e tal, mas que é o plano de publicação dos dados, né? Quer dizer, como é que a gente divulga os dados? Acho que, assim, por questões de crenças pessoais, assim, a gente certamente pretende disponibilizar tudo como dados abertos, publicar tudo primeiro como preprint. Acho que isso são questões de convicção pessoal da equipe aqui e tal, mas o caminho depois disso está muito aberto, assim, e tal. Então, assim, não sei, a gente nunca discutiu muito abertamente isso aqui, como é que a gente coloca os dados numa publicação, ou em várias publicações, e acho que talvez a gente gostasse de ouvir um pouquinho a opinião de vocês, assim, como é que a gente enxerga a coisa, assim, e tal. Eu sempre enxerguei um pouquinho por aí, acho que, assim, uma publicação central descrevendo os resultados principais, as taxas de replicação, os preditores, que é isso que o Kleber acabou de falar, que é meio que o núcleo duro da iniciativa, seria interessante. Acho que isso é uma publicação, enfim, se a gente conseguir botar isso aqui numa coisa só, acho que a gente ganha bastante. Acho que a gente tem precedentes aí e tal. Esse aqui é o artigo da Psicologia na Science, é um artigo simples, são 3 figuras, talvez 5, 6 páginas, mas, assim, claro, tem link para N dados, assim, e tal, mas, assim, como um eixo central, assim, e tal, que pode ser numa revista grande, tem uma visibilidade interessante.
E aí depois, talvez, sei lá, como a gente tem muita coisa de técnica que isso vai ser específico de técnica, né? Tipo assim, até que ponto a variação nesse passo aqui pode aumentar a variação intralaboratorial, etc. Talvez uma publicação acessória por técnica, detalhando mais coisas em termos assim, de passos de protocolos de variação intralaboratorial, me parecem interessantes também, assim, tal, como subprodutos e tal. E, claro, outras coisas sejam projetos spin-off e tal, coisa da microbiota, os mercados de expedição, acho que vão entrar na principal, mas talvez coisas mais, enfim, análise um pouco mais exploratória sobre como é que as pessoas preveem os resultados, talvez gerem outros artigos ali e tal, mas assim, eu consigo ver um artigo central e 3 publicações acessórias. E aí o artigo central é assinado por todo mundo aí tal, como consórcio, tipo esse aqui, e as outras vão, enfim, com a equipe de cada técnica. E agora, claro, nada nos impede de mudar os planos, né? Então, assim, eu cheguei a mencionar isso aqui na última reunião, mas acabou não discutindo. Eu fui convidado ali pela editora da PLOS Biology ali e tal, a submeter isso aqui como Register Report. Então, você submete o protocolo inteiro ali e tal, isso passa para peer review, e depois você tem um aceite em principle para, enfim, para quando os resultados estiverem prontos. A gente acabou não dando continuidade, porque a gente não estava com o plano de análise pronto, a gente também não queria parar os experimentos. A gente poderia ver se eles aceitariam, ou, sei lá, agora os experimentos já começaram, né? Então, em tese, você foge um pouquinho do projeto. Mas, assim, tem outras formas possíveis de publicar e tal, então, assim, se alguém tiver outras ideias aqui e tal, isso aqui é mais ou menos o que a gente tem em mente, sem ter parado muito para pensar no assunto, mas, assim, a gente gostaria de ouvir, assim, não sei como é que vocês enxergam um artigo saindo disso aqui e tal, e como é que vocês enxergam a questão da análise também, acho que o web anterior. Então, assim, talvez se a gente quiser abrir brevemente aí e tal, se alguém tiver um comentário sobre análise ou sobre publicação, o que vocês pensam? Acho que é um bom momento para discutir. Se não, claro, o plano de análise vai estar em consulta pública em algum momento, né? Então, assim, se vocês quiserem, enfim, comentar ele por escrito depois, acho que talvez seja até mais fácil. Mas, enfim, está aberto aqui se alguém quiser. Quiser fazer alguma observação aí. Então, a gente vai mandar por escrito. 5, 4, 3, 2, 1. A questão de publicação parece ok, assim, quer dizer, um artigo grande que a gente pudesse mandar para uma... Inicialmente para uma Science Nature da vida e acabar numa PLOS Biology Life, assim, e tal, parece plausível, assim, então, enfim, o que eu enxergo, assim, sabe, se você conseguir nuclear tudo numa publicação maior, eu acho que a gente ganha com isso, assim. Mas, enfim, também, se alguém tiver outras ideias, estamos por aí. Tá, e o plano de análise vai estar público, acho que talvez até fevereiro, espero. E aí, público, enfim, vai estar no nosso WhatsApp ali e tal. E aí a gente vai estar recebendo, acho que, ideias sobre possivelmente alguém esteja interessado em outros preditores de reprodutibilidade, não foi isso que a gente selecionou, ou, sabe, possa pensar em outras medidas. Acho que é interessante contar com o input de vocês também. Claro, para tudo isso acontecer, a gente tem que ter os primeiros pontos, então, por favor, se planejem para fazer eles em algum momento de 2021. Hein? Bom, mas assim, enquanto os experimentos não saem artigão robusto, eu acho que por aí também, tá? E, cara, e curto, né? Tipo assim, sabe, sumário e com muitos links para bancos de dados é o que eu esperaria fazer. Bom, mas enquanto os experimentos não saem, tipo assim, isso, de novo, tudo é um problema para o ano que vem. Não um plano de análise que a gente tem que registrar antes, mas, assim, publicação, etc. e tal, vai levar um bom tempo. Mas eu queria, acho que, trocar uma ideia, enfim, encerrar a reunião aqui trocando uma ideia sobre o que dá para fazer no meio tempo, o que a gente está fazendo e o que a gente pode pensar em fazer no futuro, né? Então, se eu puder puxar a minha tela aqui de novo. Na verdade, a primeira coisa só, acho que tem alguns projetos spin-off que já estão acontecendo, né? Então, eu queria brevemente mencionar algumas coisas que a gente já está fazendo. Acho que 2 coisas que surgiram de reuniões dessas aqui e tal, no ano passado, foram o Reproducibility Brasil e o grupo de revisão sistemática e meta-análise. Ambos os dois estão a pleno vapor aí e tal. Então, acho que se Laís e Mariana quiserem dar um informe rápido. Laís, você está por aí? Oi, tô sim. Vocês conseguem me ouvir bem? Tudo. Você tá bem? Clarice, você põe um slide? Posso botar eu aqui, peraí. Tá na pasta das apresentações, né? Só um minuto. Acho que eu enviei para a Clarissa para ela pôr na... Tá, eu tenho aqui. Né? Laís, sim. Deixa eu só salvar em PDF aqui. Então, a Laís é uma das coordenadoras aí, tá, junto comigo, com a Clarissa, com a Flávia, com o Vécio
e com a Caroline, e com... Devo que estar esquecendo alguém e tal. Mas, enfim, a gente juntou um grupo de meia dúzia de pessoas aqui para coordenar o Reproducibility, que é um journal club aí dedicado à reproducibilidade. Então, se Laís quiser brevemente fazer uma descrição das atividades do grupo aí no ano passado. Isso aí. Bom, gente, então, como o Olavo já falou, né, o Reproducibility, ele é um journal, né, uma reunião que acontece a cada mês, né, geralmente a primeira quarta-feira do mês, onde a gente discute artigos sobre reprodutibilidade. E, na verdade, o Reproducibility, ele já existe, né, ao redor do mundo, e surgiu a necessidade dos colaboradores de conversar sobre isso aqui, né, com os colaboradores do Brasil. Então, a gente conseguiu juntar algumas pessoas que gostariam de organizar, né, de atuar organizando nessas reuniões, e a gente fundou, então, a primeira filial na América do Sul. E as reuniões, elas acontecem em português, né, diferente do resto do mundo. A ideia de ser em português é justamente para poder a gente agregar mesmo e discutir na nossa língua, né, como que esses experimentos e como tudo isso que a gente está fazendo interfere diretamente na qualidade da ciência que está sendo produzida no Brasil. Pode passar. Bom, então aqui, mostrando mais uma vez, o Olavo já falou, mas aqui é a equipe coordenadora. Então, a gente tem o Olavo, a Clarissa, a Flávia, o Elvésio, a Aline, a Júlia, a Caroline e eu. Então, nós estamos aí atuando desde a divulgação nas redes sociais, como também por e-mail, e também separando os artigos e fazendo contato para as pessoas que querem participar junto com a gente. Pode passar. Nós tivemos 7 encontros em 2020, né? E, em média, cada reunião ela tinha de 20 a 25 participantes, e todos esses encontros eles foram gravados, né? Estão disponíveis no YouTube para quem quiser, né, rever e ver a discussão de todos esses artigos que foram apresentados. Pode passar. E se vocês, né, também, colaboradores da iniciativa, quiserem participar, como que vocês podem fazer? Então, você pode participar sendo apresentador, sendo moderador, ou até mesmo como ouvinte, assistindo todas as discussões. Então, como eu falei, essas reuniões, elas acontecem toda primeira quarta-feira de cada mês, pelo Zoom. E aqui são os nossos contatos, né, para poder vocês entrarem em contato, se vocês tiverem interesse de participar junto com a gente. Então, a gente tem o Instagram, nós temos o e-mail, que vocês podem sinalizar também para a gente, se vocês quiserem participar. Nós temos o OSF, que é a rede onde a gente coloca todo o material disponível. Então, todos os slides, todas as biografias complementares que são apresentadas durante as reuniões ficam salvas, né, nessa página. E também todas as reuniões gravadas que ficam aqui no YouTube. Pode passar. E aí, como eu falei, né, estamos com vagas abertas, tanto para apresentadores como para moderadores. E reforço mais uma vez que, se vocês tiverem interesse de participar conosco, né, tanto apresentando quanto moderando, ou até mesmo assistindo e participando da discussão, aqui tem o nosso e-mail, então vocês podem entrar em contato com a gente, que a gente inclui vocês na lista para receber todas as notificações quando houver reunião. A gente tem mandado as notificações igual para o pessoal via iniciativa. Isso. Não sei se está incomodando demais, se reclamarem, a gente pode também, enfim, deixar de fazer isso, mas acho que, assim, a vez que a gente não mandou, apareceu menos gente. Então, assim, a gente tem gente aqui da iniciativa que entra e participa regularmente, então, assim, a gente acabou seguindo. E, cara, assim, acho que a experiência orgânica tem sido muito legal, assim, tem dado pouco trabalho pra gente. Então, isso aqui foi uma coisa que nasceu espontaneamente da rede. Tem bastante gente interessada para coisas desse gênero, assim, e tal. Então, se tiverem mais ideias de coisas que a gente pode fazer junto, que não envolvem o laboratório tá aberto, de novo, acho que a gente está muito aberto. Essa foi uma boa experiência. A segunda experiência que eu queria passar para a Mariana agora e tal é a experiência do grupo de revisão sistemática, que também começou aqui, e meio que ganhou vida própria e tal. Mari? Vou vacilar aqui. Bom dia. Só para dar uma atualizada, né, a gente conversou da última vez, o ponto que a gente estava da última vez era em
algumas ideias, né, que a gente estava ainda num processo de uma conversa inicial sobre meta-análise, e no ponto da última reunião a gente tinha enviado um Google Forms para decidir que projetos seriam tocados. Então, isso caminhou um pouco. A gente selecionou 3 projetos, dentre 6 que foram apresentados por pessoas que estavam envolvidas, que, lembrando, assim, no início, foi algo que surgiu numa dessas reuniões gerais aqui da iniciativa, mas acabaram entrando algumas pessoas de fora também, enfim, indicações de pessoas, né, que estavam participando inicialmente eram da iniciativa. E a gente hoje em dia tem 32 participantes divididos nesses 3 projetos. Então, a gente tem um projeto em andamento, que é uma revisão de escopo sobre privação de sono e neurotransmissão em experimentação animal. Um segundo projeto que é uma meta-análise sobre os efeitos neurotóxicos de agregados de peptídeo beta-amiloide sobre células da linhagem de neuroblastoma humana, SHSY5Y. E uma terceira meta-análise que a gente está buscando estudar os comportamentos observados nos principais modelos de espectro autista e estudos em roedores. Então, a gente teve algumas reuniões do grupo completo, né, para discutir pontos do protocolo de cada um desses estudos, e discutimos bastante também em conjunto, né, os 30 participantes, sobre a definição dos critérios de busca. Mas, desde a última reunião, desde mais ou menos outubro do ano passado, a gente começou a ter também reuniões individuais para tocar cada um desses projetos. E, nesse momento, esses protocolos dos 3 trabalhos já estão publicados e a gente está numa etapa de seleção de artigos. Então, agora, a gente vai ter uma reunião amanhã do grupo de meta-análise. Enviamos um Forms. Até aproveito aqui para pedir, se tiver alguém aqui do grupo que não tenha respondido ainda o Forms, se puder responder hoje. A gente fez algumas perguntas sobre como as pessoas veem, né, a sequência dessas reuniões gerais do grupo de meta-análise, que, em princípio, a gente, nesse momento, está fazendo uma vez por mês. E aí, cada um desses grupos tem se reunido separadamente para tocar o projeto em si. Mas a ideia é a gente continuar tendo essas reuniões mensais para discutir temas em meta-análise e, eventualmente, que, de acordo com as respostas dos forms e que a gente discutir amanhã, a gente vai definir tempos melhor. A ideia é que a gente dê um apoio para novos projetos, né? Enfim, esses 3 já caminhando um pouco mais, a gente tem apoio para novos projetos. E quando isso vai ser exatamente, a gente ainda vai definir amanhã. Mas se vocês tiverem interesse de participar, mandem um e-mail para o e-mail da iniciativa. A gente vai mandar também, caso a gente defina que a ideia é que projetos novos entrem assim, imediatamente, a gente passa essa informação para vocês por e-mail. Mas a ideia, em princípio, é que, se vocês tiverem interesse em participar das discussões, ainda que não sejam em novos projetos ainda, para as pessoas da iniciativa, isso está aberto, né? E aí, é só entrar em contato pelo e-mail da iniciativa, que aí a gente faz esse link para vocês começarem a participar. Acho que era isso. Obrigado, Mari. Então, assim, a gente está se reunindo amanhã, se alguém quiser saber o que a gente faz, mas, assim, na prática, a gente gostaria de ter uma segunda... Acho que eu só queria também dar um crédito aí para as pessoas que entraram. Acho que, assim, o grupo deve muito à entrada da Lana Panzenhagen e da Panzenhagen, sei lá, e tal, e do Gabriel Pires, que, de fato, orientaram os grupos, e do Adriano e da Natália, que tem sido meio que os capitães aí de um projeto, o Adriano Cebolela, que fica com a gente. A gente provavelmente vai abrir para novos projetos. Acho que foi uma experiência bem legal ter participado disso, assim, de novo deu pouco trabalho para a gente, quer dizer, deu um pouquinho de trabalho para a gente, mas, assim, sabe, é bom ver as coisas acontecendo sem a gente tá tendo que mediar tudo, assim, os projetos tomaram vida própria, assim, eu fico muito feliz com isso. De novo, se alguém tem uma boa ideia de projetos de revisão sistemática meta-análise, assim, então, talvez uma boa forma, e não sabe como pensar e não tem braços, talvez seja uma boa forma de fazer isso. A gente vai saber, vai discutir amanhã quando é que vão ser essas novas entradas. Assim, eu realmente gostaria que a gente pudesse, de novo, fazer o que a gente fez com esses 3 e seguir fazendo todos também.
eu me dei conta que eu cortei o slide da Laís antes do fim aqui, desculpa aí, Laís, mas faltou a parte mais importante, que era o informe do primeiro report. Não tem problema. Que a diretriz chefe aqui e tal. A Flávia também, nos colaboradores, apresentam. É sobre publicação científica. É bem interessante. E, enfim, esperamos vocês por lá. E, bom, acho que antes de colocar em discussão final aqui e tal, e abrir para quem quiser dar sobre coisas diversas, eu só queria encerrar assim, John, assim, eu fico muito feliz que essas coisas nasceram aqui e tal. Eu estou há tempo aqui insistindo nas reuniões, que eu acho que o nosso capital maior aqui é a rede que a gente construiu, assim, e tal. E acho que a gente tem que pensar em mais coisas aí e tal, sabe? Se alguém tiver ideias tipo essas aqui, ou tipo outras aí e tal, nos informe. E, assim, a gente queria muito saber o que vocês enxergam de possibilidades, e, inclusive, que tipo de recursos elas precisam, né? Claro, essas 2 ideias aqui são simples de fazer, porque elas não requerem grandes aportes financeiros, assim, e tal. De maneira geral, a gente tem pensado em usar esse tipo de coisa, que não envolve financiamentos extra, porque, enfim, obviamente, eles não são tão abundantes assim e tal, e a gente mesmo está ficando sem, enfim, com uma reserva técnica pequena e tal, para o projeto principal. Mas, assim, nada impede a gente de buscar recursos para coisas que a gente acha que sejam importantes, né? Então, assim, a gente espera ter algum dinheiro para projetos sem rede no futuro, assim, o meu projeto, a minha taxa bancária da FAPERJ, eu estou submetendo justamente para isso, assim, para, sei lá, projetos que envolvam redes colaborativas, então, se alguém tiver uma boa ideia, isso está em aberto. Acho que um deles, enfim, acho que a gente está pedindo recurso para a coisa da microbiota, lá que foi ideia do Michael aqui e tal, de, sei lá, ver mais variabilidade de microbioma e correlacionar com a variabilidade dos resultados da iniciativa dos experimentos com animais. O No Budget Science, que é um Hack Week anual aí tal, deve abrir de novo esse ano, então já tem verba do Serra Pilheira para isso. É enfim, um evento para desenvolver projetos de metaciência em conjunto e tal. Se alguém quiser dar uma olhada no nosso site, aí, tal, você pode ver o que rolou ano passado, mas acho que também é uma forma interessante de viabilizar essas coisas. Tem algum recurso para o evento, assim, mas talvez tenha algum recurso para os projetos também. A gente deve abrir um edital para os projetos dos últimos anos agora, se tudo der certo. E a gente está em alguns grants da NSF aqui e tal, quer dizer, aplicando para alguns grants da NSF em redes grandes de metaciência. Um é o Network of Grassroots Networks, que é, sei lá, para redes colaborativas que trabalham com confiabilidade científica em geral. O outro um instituto, é uma rede de grupos de metaciência. Então, assim, pode pintar algum dinheiro, não vai ser muito grande, porque assim, são projetos muito grandes, mas para centenas de laboratórios, né? Então, ou dezenas, pelo menos. Mas talvez a gente tenha algum recurso desse lado também, que também vai ser para desenvolver redes enfim, com outros grupos que fazem isso em outros lugares do país. Dito isso, assim, nada nos impediria de repente encontrar um financiamento maior assim e tal, ir atrás assim e tal. A gente não estava com isso na cabeça, assim, quer dizer, a minha ideia era terminar isso aqui, terminar e seguir com redes para coisas baratas. Mas assim, na verdade, há 2 semanas atrás acabou surgindo entre a gente ali a ideia de, assim, poxa, mas se a gente tivesse dinheiro, o que a gente faria, né? Isso foi porque alguém tem esse Einstein Foundation Award for Promoting Quality in Research, isso aqui é um award de uns 200 mil euros, que no Brasil hoje em dia é mais dinheiro do que a gente teve no projeto todo, né? Isso dá, sei lá, 1.200.000, alguma coisa reais. Então, assim, daria para fazer toda uma outra iniciativa com mais métodos, com mais experimentos, etc. E tal. Não sei se é a nossa iniciativa, se é a nossa intenção. E, sei lá, a coordenadora do grant aqui e tal escreveu para a gente pessoalmente assim, vocês não querem aplicar para isso aqui e tal. Não acho que a gente vai ganhar, mas assim, surgiu a ideia de, pô, mas se a gente tivesse mais R$1 milhão, o que a gente faria? E eu confesso que eu não sei, assim. Não sei se eu tenho energia para fazer mais uma onda de replicações. Acho que tem gente que talvez tenha ficado de fora da primeira vez, em outras séries gostaria de entrar. Mas assim, não sei se a gente vai querer fazer isso aqui tudo de novo, assim, não sei se alguém mais, se a gente quer criar uma iniciativa que se renove, assim, e tal, mas me surgiu a ideia, assim, acho que foi uma coisa que eu achei que eu queria trazer para a reunião, assim, e tal. Sabe, se a gente tivesse dinheiro aqui e tal, o que vocês fariam com R$1 milhão? Qual é a perspectiva de vocês, sabe, se tivesse dinheiro, para onde é que vocês gostariam de ir? Alguém gostaria de seguir adiante, enfim, com novos métodos, com novas técnicas? Alguém toparia assumir a coordenação dessa encrenca aqui e tal? Não sei, eu acho que são coisas que eu gostaria de ouvir. Então, assim, basicamente o que a gente tinha para mostrar isso. Mas, de novo, assim, acho que as discussões de futuro são interessantes, assim. Então assim, eu queria deixar um último momento em aberto para discutir, assim, o que ocorre para vocês que a gente poderia fazer, tanto num plano teórico, que não precisa de recurso, que a gente talvez pudesse estar investindo em grupo e colaborando, e que sabe, em surgindo dinheiro, e se vocês souberem onde tem dinheiro, nos avisem, assim, e tal, o que mais daria para fazer, sabe? Se a gente quisesse estender o projeto mais 2, 3 anos, o que são as nossas prioridades em termos de reprodutibilidade e tal. E, enfim, o microfone está aberto.
para a gente, acho que seguir discutindo. A nossa pauta era essa, então, assim, de maneira geral era isso, mas, assim, acho que a gente pode tomar um tempo aí e tal, para quem tiver tempo depois das 10h30, para discutir esses assuntos, assim, eu tenho muito interesse em ouvir o que vocês pensariam que são coisas interessantes que dá para fazer no futuro, com dinheiro ou sem dinheiro. Sempre que eu puxo uma discussão grande, ninguém... Vou começar a chamar as pessoas pelo nome e tal. Acho que ninguém parou para pensar o tanto de dinheiro que é, né? Para poder fazer... Não, mas, cara, então, assim, a gente pode começar pelo zero dinheiro também, né? Não sei, assim, o que você acha? Olha, não sei exatamente, mas acho que a gente tem discutido bastante lá no Reproducibility, né? A questão de formação, né? De pós-graduandos, né? Sobre aqueles cursos e fazer exatamente com que isso seja incluído na rotina dos estudantes e pensar em estatística, pensar em reprodutibilidade e a questão toda da formação. Então, eu acho que isso é um ponto que realmente não precisa de dinheiro para fazer, só precisa de mão de obra mesmo, de força de vontade, juntar um grupo e buscar isso, né? Mas acho que é a única coisa que eu consigo pensar nesse momento agora. Isso é uma coisa que a gente tem discutido bastante, quer dizer, o Reproducibility funciona como um hub online, assim, né? Assim, claro, quem aparece tem vindo de vários lugares, inclusive várias áreas de conhecimento, que é legal, mas, assim, como é que a gente capilariza isso em pós-graduações, mais localmente, acho que é uma questão interessante, uma coisa que a gente poderia usar a iniciativa para isso, né? Tem gente em muitos lugares, e, Clarissa, não sei se você chegou a ver onde é que é a média onde é que é o nosso centro geométrico e tal, se você quiser mostrar aí. Mas a gente está muito espalhado, né? Então, assim, sabe, se a gente conseguisse criar formas padrão de puxar essa discussão em vários lugares, eu acho que isso é um ganho grande, assim, então, acho que, de novo, acho que a UK Reproducibility Network, né, no Reino Unido, assim, tal, tem muito esse princípio, assim, quer dizer, a gente tem um núcleo, uma coordenação descentralizada e a gente faz eventos locais, que podem ser disciplinas na pós, podem ser palestras, podem ser seja o que for. Claro, agora não tem nada presencial rolando, assim, e tal, mas acho que para um futuro próximo, em que as coisas voltem um pouquinho mais ao normal, eu acho que a gente poderia pensar como é que a gente faz isso. A gente está cadastrando o Reproducibility como disciplina da minha pós aqui, tal, da química biológica também, tal, para ver se a gente consegue oferecer crédito, mas o ideal é que a gente conseguisse, já que a gente tem um monte de gente em vários lugares, o ideal é que a gente conseguisse fazer isso de forma mais descentralizada, né? Andrés, mais do que a verba, quer voltar ao lab, tá? Acho que isso é várias... Mas não, eu tô pensando no futuro, né? Tipo assim, eu tô pensando, de novo, acho que antes de pensar em qualquer coisa a mais aqui, a gente tem que terminar esse troço aqui e tal, e isso vai ser pelo menos mais um ano e meio, né? Então, assim, mas depois disso, assim, não sei, sabe? Se aparecesse R$1 milhão, eu não sei se eu, Olavo, teria energia para fazer tudo de novo aqui e tal. Eu buscaria, sabe, eu acho que eu abriria para ver se alguém quer fazer do seu jeito dessa vez, assim. Eu não sei se tem alguém. Alguém mais para comentar? Francisco, você tinha mencionado, Adriano? Certamente eu não gostaria de ter esse trabalho todo de tempo, mas eu gosto de dar opinião, né? Então, veja, isso que vocês estão fazendo é muito disruptivo, né? E é difícil você pensar numa outra coisa com esse mesmo grau de chacoalhar o sistema, né, de uma hora para outra. Não é brincadeira. Então, eu entendo que vocês estejam já querendo começar a discutir algo nesse sentido agora. Mas, ao mesmo tempo, é difícil você pensar isso antes de estar recebendo os dados dessa primeira leva, né? Eu acho que, à medida que os dados forem saindo, vão surgir várias ideias, né? Mas, realmente, sem dado é difícil. Agora, a gente pode imaginar alguns cenários, né? Imagine, eu fico aqui de vez em quando pensando nisso, certamente vocês muito mais. Imagine que, overall, a mensagem que saia dessa iniciativa seja de que o grau de reprodutibilidade da ciência brasileira é menor do que o esperado. Né? Não sei o que é o esperado, né? Quer dizer, acho que a gente não tem nenhum dado internacional, tipo assim, sabe? Acho que a gente vai passar a ser o esperado. Esse aqui é o ponto. Então, uma coisa que eu imagino que seria um follow-up meio que natural seria, por exemplo, fazer uma iniciativa igual a essa, só que sul-americana, ou pelo menos incluindo os vizinhos
que têm assim, uma reputação de boa ciência como nós, né? Argentinos, chilenos, uruguaios, né? Eu acho que isso seria uma espécie de follow-up natural para dizer, bom, então esse é o número que sai para a gente, ele é bom, ele é ruim, vamos nos comparar com quem mais ou menos está no mesmo nível que a gente, né? Agora, é claro que isso não tem o mesmo grau de inovação e que essa iniciativa de vocês, né? Mas eu acho que seria algo interessante e natural a ser feito, né? Eu acho que... Posso falar? Por favor, professor. Eu acho que é preciso ter um cuidado aí com a generalização, né? Isso que você falou me deixou aqui um pouco preocupado, né? Reprodutibilidade da ciência brasileira, eu acho que não é factível de ser analisado dessa maneira. Vamos manter... É um elemento, eu acho, que você pode considerar numa discussão com um foco muito mais amplo, mas eu acho que não é por aí, né? Porque nós estamos lidando aqui com situações muito específicas e um determinado tipo de reprodutibilidade. Então, as conclusões têm que ser consideradas no contexto do que realmente está sendo medido nessa iniciativa. Há muito mais a considerar do que isso, mas é um importante primeiro passo numa direção maior. Eu não acredito que haja grandes problemas de reprodutibilidade, seja lá como você considere isso, né, num contexto nacional, né, ciência brasileira. Eu acho que o problema não é por aí. Eu acho que tem outros contornos, né? Eu acho que é uma questão importante para a reflexão. Eu acho que os dados, como você diz, os dados são importantes para essa reflexão, mas ela tem que ser feita, né, com muito cuidado. Não, eu concordo, a gente tem uma situação muito micro aqui, né? Quer dizer, tipo assim, sabe, uma amostra restrita de métodos muito particulares. E, de novo, assim, talvez a coisa mais direta que a gente teria a fazer seria, pô, expandir para a gente até... Cara, tem grupos, inclusive, para fazer... A gente tem um cadastro do nosso cadastro inicial tinha 10 métodos, né? Então, assim, a gente teria as pessoas para ir para Western blot, para ir para imunossoquímica, etc e tal. Agora, claro, assim, envolveria fazer esse processo todo do zero, assim, então envolveria, claro, dobrar os recursos e tal, que nesse momento não vai acontecer, enfim. Poderia acontecer, mas, assim, envolve ir atrás de dinheiro, né? Em relação à América Latina, ali, só comentando o Adriano ali, a gente tem pouquíssimo contato e tal com os vizinhos, né? Então, assim, tem Há questões, se você me permite fazer só mais uma ideia que me ocorreu, talvez seja útil colocar, né? É a relação dessa questão com as chamadas boas práticas de laboratório, quando você vai para um contexto, né, em que o dado... Eu estou falando isso porque é uma área com que eu lido mais diretamente, né? O dado é produzido, né, de um experimento supostamente para ser único, né, como, por exemplo, avaliação de segurança pré-clínica aí de um determinado produto que vai chegar ao mercado. Então, a reprodutibilidade ali, né, talvez você não consiga verificar isso antes, né, de você tomar uma decisão que já vai ter um impacto, digamos assim, de saúde pública. Aí a questão das boas práticas de laboratório, né, que seriam algo que assegurariam que isso seria reprodutível. Agora, quando não é essa questão, e aí nós vamos para um outro ponto, que eu não sei até que ponto vocês seguem, eu tenho um outro recorte de leitura da literatura, é quando você tem dados produzidos no ambiente acadêmico que não usam GLP, né? Não sei, de uma maneira muito limitada, e dados produzidos pela indústria ou laboratórios associados à indústria, que seguem rigidamente aqueles protocolos com aquelas regras todas. E aí a discussão que aparece muito na literatura, né, é uma tentativa, por exemplo, de desqualificar o dado acadêmico
porque não é produzido em GLP quando ele não converge para as mesmas conclusões que os dados produzidos pela indústria numa situação GLP. Então, eu só estou falando isso, eu não vou me estender, mas só para colocar a vocês que há diferentes contextos nessa questão, né, de reprodutibilidade, de rigidez de protocolos, né, porque é o que nós estamos fazendo aqui, né? Nós estamos vendo reprodutibilidade nesse contexto bem rígido, né, de um protocolo, né, que deveria, em tese, ser total, mas não é. Né? Mesmo, eu me lembro, desculpe se eu estou me alongando muito, né, mas eu me lembro, na minha área de toxicologia, uma questão que foi extremamente impactante, aí por volta dos anos 80, um estudo de Gerhard Sbinden, né, da Suíça, né, do Instituto de Tecnologia da Suíça, e também um toxicologista que trabalhou muito com a indústria no desenvolvimento de produtos. Foi esse estudo, ele comparou, né, ele cita esse estudo, né, mas o estudo foi feito por outros grupos também, comparando a reprodutibilidade dos testes de concentração letal 50% para avaliação de toxicidade aguda. E a constatação de que, mesmo quando você faz estudos multicêntricos, com protocolos extremamente rígidos, né, compartilhados, amostras, tudo, os valores obtidos, né, para esse parâmetro aí, né, dose letal 50%, foram extremamente desviantes entre os laboratórios, não importa o rigor. E essa levou à conclusão. Nessa questão, são tantas as variáveis, mesmo quando você tenta controlar todas, que levam a uma diferença importante de resultado. Conclusão geral, nessa questão, o rigor estatístico, né, que você pode alcançar aumentando o número de animais, não tem nenhum significado. Você pode aumentar. Então, isso teve um impacto enorme nessa questão de redução do uso de animais de pesquisa. O que faz sentido? Uma estimativa menos... Não procurar rigor estatístico numa questão que não faz o menor sentido. Porque ele é tão preso a determinadas particularidades que você não consegue reproduzir em diferentes contextos. Eu não sei se... E acho que é um desfecho possível, mas acho que... Eu não conheço essa referência. Se puder mandar depois no chat aqui por e-mail, eu agradeço aí e tal. Mas, assim, sei lá, eu acho que a conclusão natural, talvez você precise fazer algumas coisas em muitos laboratórios, né? Pode ser que, de novo, para alguns dos métodos que a gente está avaliando, de fato, a conclusão seja essa, né? Você precisa de estudos multicêntricos para conseguir falar de... Enfim, ter uma coisa mais reprodutível ali e tal. Não, e outra coisa... é que talvez tenha um outro tipo de reprodutibilidade, para mim, por exemplo, muito importante. Mesmo que você tenha desvios de protocolo, as conclusões são coincidentes. Esse tipo de reprodutibilidade é mais robusto, não é? Sim. Não, esse é uma outra... Eu só estou jogando isso aqui com um brainstorm aí para a gente, né, na medida dos ângulos... Me interessa bastante a coisa de como é que você leva com um controle de qualidade um pouco mais rígido, não digo, mas sabe, pelo menos um pouco mais completo para a ciência acadêmica. Assim, acho que isso é uma coisa bem aberta ali e tal. Jorge, você queria comentar alguma coisa ali e tal? Você falou da variedade das avaliações subjetivas. Não, assim, o subjetivo para a gente é um desfecho secundário, né? Quer dizer, a gente vai começar com métricas bem objetivas aí e tal. Mas o Kleber começou falando do subjetivo aqui e tal, talvez tenha... Mas você quer comentar aí... Alguma coisa ao vivo aí? O último comentário parece bem... Dependência de condições necessárias, a fórmula do caso... Eu não sei se a gente está tão... Enfim, se o panorama é tão temivelmente variável assim, mas a gente vai descobrir, né? Acho que a gente tem que fazer o projeto muito para isso. Então. Alguém mais quer comentar aí, gente? De novo, em termos
Em termos de planos mesmo, né? De novo, Adriano, comentando coisa da América Latina ali, eu conheço pouquíssima gente dos vizinhos, né? Então, assim, se você conhecer gente na Argentina, no Chile e tal, que possa estar interessado em fazer alguma coisa parecida em outros lugares, acho que seria uma coisa super rica, né? Mas eu não sou a pessoa que tem os contatos para isso. Eu acho que tem gente que talvez tenha mais articulação com a América Latina. A gente tem se falado, infelizmente, só com o pessoal do assim, acho que tem bons contatos com a Alemanha, Reino Unido, Estados Unidos, mas aí, sei lá, realmente assim, não estou muito a par de gente trabalhando nessa área na América, talvez no México, mas aqui na América do Sul não. Mais comentários, gente? Então, assim, a gente tem pensado o tema, teoricamente, um pouquinho na linha do que o Francisco falou e tal, em outras aí e tal. Se alguém quiser conversar com a gente e tem ideias particulares, a gente está super aberto a ouvi-los aí e tal. Clarice, você quer mostrar o resultado da nossa... A gente ficou em Orizona, em Goiás. Então, nosso centro geométrico, compartilha a tela aí, então. Bem no meio do... Para mostrar onde é que é. Então, assim, algumas pessoas... Enfim, se você não preencheu ainda, você ainda pode fazer e tal, mas todo mundo botou latitude e longitude quando entrou ali e tal. E, basicamente, o nosso centro geométrico nesse momento, muito influenciado pelo fato de que a Bruna está no Canadá e etc e tal, é algum lugar no sudeste de Goiás e tal. Então, sei lá, é a média do peso pesado do sudeste aqui e tal. Umas pessoas espalhadas no norte e na América do Norte e tal. Mas isso aqui vale para essa reunião. Talvez a gente possa botar depois os laboratórios como um todo e tal. Aí vai ser mais... Enfim, mas vai ser por aí também, né? Eu imaginaria que o Goiás não parece um mau... Imaginaria alguma coisa no meio do país. Gente, mais comentários aí? Se não, Francisco, se puder mandar o artigo aí e tal, ou mandar para o e-mail da iniciativa ali e tal, eu gostaria de saber. Eu conheço coisas parecidas em comportamento animal, né? O John Crabbe, lá 99, mas esse em particular eu não conheço, assim, a gente tem um interesse grande na coisa de como é que você sintetiza evidência em muitos laboratórios aí e tal, sempre parece uma coisa legal. 3, 2, 1. Se alguém quiser abrir o microfone. Senão, acho que a gente encerra... A Andréia botou aqui no chat, né? Sim. Você quer comentar alguma coisa aí e tal? Estamos aí. Mas, bom. Oi, Olavo, Andréia, aqui da iBent. Só coloquei no chat aí algo que parece muito... disruptivo de pensar nessa questão de trocar com os colegas da América Latina sobre uma possibilidade de trazer reprodutibilidade, eficiência, agilidade à ciência, que é o que a iBent no Brasil. A gente está muito na questão da transparência, muito na questão de eficiência e de fazer com que as coisas sejam muito mais fáceis aqui para nós da América Latina, no do Brasil, que tem uma dificuldade muito grande de encontrar os insumos para os nossos experimentos, com várias empresas de biotecnologia nacional crescendo aí, a gente acaba comprando, chega o produto nacional, faz o teste, só que a gente acaba comprando sempre do grande, sabe? Sempre dando os frutos para a grande empresa. E essa questão de trazer esse foco aí para a biotecnologia e fazer com que a gente fomente muito mais experimentos que tragam essa reprodutibilidade, eu acho que pode ser um grande ganho aí para a gente pensar, se precisar de mim, iBent, como iBent, né, que sou, né, que já vivi, que para quem não sabe, já fui da ciência, da bancada, segui uma carreira totalmente acadêmica, e hoje empreendendo de uma forma mais ampla, né, tentando mostrar que a gente é possível, que a gente é capaz de trazer, atingir muito mais cientistas aí. Então, acho que fica só esse recadinho, tá cheio de ideias. Bom, a gente entende um pouco de fornecedores de biotech aí, mas se tiverem alguma ideia que a gente possa tocar localmente para avaliar, enfim, a gente tem uma rede de laboratórios, né, o que a gente é nesse momento. Então, assim, para coisas que precisam de muita gente em muitos lugares diferentes, a gente está aí para avaliar e jogar para o grupo aí e tal. Mais alguém, gente?
senão acho que é isso. Fiquem seguros aí e tal, cuidem-se. A gente acho que já fez nossos apelos aí e tal, quer dizer, tentem encontrar lugar para os experimentos em algum momento de 2021, mesmo que seja difícil prever quando agora, assim e tal, mas assim, tenham isso em mente, à medida que vocês têm possibilidades aí e tal, de retornar às atividades de laboratório, né? E a gente, de novo, a gente quer manter todo mundo, a gente não quer perder ninguém por esse tipo de dificuldade, então, assim, sabe? A gente vai ser super aberto às suas dificuldades e possibilidades, assim, e tal, mas a gente tem que ter, sei lá, enfim, a gente também tem que terminar um projeto, então, assim, tentem discutir isso com a gente para ver quando é que a gente consegue alocar os experimentos para a gente ter uma espécie de previsão também. Por favor, respondam e-mails e respondam nos contatos, isso é importante para vocês e é importante para os outros laboratórios, enfim, em alguns casos. E acho que é isso, a gente vai estar entrando em contato como a gente tem feito ao longo do ano e tal, acho que a gente explicou mais ou menos como. E esperamos que, enfim, a gente comemorou um experimento de 180 em dezembro e tal, a gente espera que a gente tenha mais alguns aí e tal ao longo do verão e que a coisa, enfim, vá tomando corpo e dentro do contexto em que a gente também espera que a situação de saúde pública do país melhora, mas, enfim, sabendo que isso é, enfim, está um pouquinho além da nossa alçada, mas a gente, enfim, torce e trabalha para isso, como todo mundo. Acho que é isso, então. Obrigado e é isso aí. Se alguém quiser ficar fazendo uma social e tal, a gente vai ficar conversando entre nós aqui e tal nos próximos minutos, até as 11. Um abraço. Pode interromper a gravação agora? Se alguém quiser falar também. A gente pode fazer fofoca. Parei aqui.